episódio do ImaraCast. Já estava com saudade, mas estamos de volta. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha, compartilha e roda a vinheta. Estamos de volta e hoje temos um convidado muito especial. Esse convidado é um dos pastores da nossa igreja, Imara. Nós temos 3 pastores, estamos com o segundo. E ele é bilíngue. Temos um internacional aqui presente. Ele é professor, ele é pastor, ele é pai. Ele é uma pessoa muito maravilhosa. E com vocês, Pastor Marcos. Ei! Bom dia, gente. Bom dia, irmã Flávia. Bom dia a cada um de vocês. É um prazer enorme estar aqui. É gratificante, porque quando a gente conversa, quando a gente vem aqui no podcast, que é nosso segundo, né, ainda deste ano, mas eu tenho certeza que é momento de compartilhar, de crescer, é momento de estarmos juntos para falar daquele que é realmente a estrela desse programa. Centro, né? O centro Exatamente, de tudo. Jesus. É Jesus. Ele é realmente o cara, Sim, né? é. Ele que vai estar sempre permeando e perpassando em todas as coisas que forem tratadas aqui. Sim. Seja bem-vindo, Pastor Marcos. É um prazer imenso, né, tê-lo aqui conosco para compartilhar um pouquinho, né, da sua história, do seu chamado, né, do seu dia a dia. Algumas pessoas o conhecem e outros não. Conhecem só por pastor, né? Outros não conhecem quem realmente é o Marcos, né, fora do pastoreio. O senhor é professor, né, também. Sim, sim. E conta um pouquinho para a gente quem é o Marcos, né, de onde veio o Marcos. Bom, o Marcos é paraense, né? Nascido em Belém do Pará. Gente, Belém, oi, Tacacá, Maniçoba. Espera aí que eu tô com saudade de vocês. O filho mais novo, né, de Raimunda Simélia, uma mulher que teve só 12 filhos. Eu sou o último, né? Cresci em Belém, tive uma infância muito feliz, mas com bastante dificuldade financeira. Conheci Jesus aos 12 anos de idade. De lá para cá, sou apaixonado por ele, nunca o deixei. Tivemos problemas, dificuldades, mas elas fazem parte do nosso crescimento, né? Porque é interessante falar nisso. Quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, as dificuldades, elas não vêm com o sentido de nos abater, mas elas têm que vir com o sentido de nos acrescer, né? Nos levar a crescer. Então foi assim, de 12 anos em diante com Cristo, crescendo sempre com Ele, né? Aos 20 anos, mais ou menos, iniciei o pastorado. Fui para muitos interiores do Parazão, né? Água Azul do Norte, Xinguara, Rio Maria, conheci Conceição, São Félix, e aí vai cidades do Pará fora. Pastoreamos vários anos por lá. E mais ou menos há 6, 7 anos atrás, tive o prazer de conhecer a cidade de Palmas, né? Cidade que me acolheu, onde eu conheci a pastora Maria, pastor Saulo, pessoas abençoadas, e estamos aqui até hoje, né? Hoje pastoreamos aqui na Imara e também lecionamos pelo município, até final do ano pelo menos, né? Pelo município somos professores de língua portuguesa e língua espanhola e estamos aqui para contribuir. Nessa jornada vindo aqui, né, para Palmas, para o Tocantins, a Imara foi a primeira igreja que o senhor chegou, veio, ficou, pastoreou? Sim, a Imara foi primeira e única. Na verdade, eu vim pela Imara, né? Eu vim por Deus e pela Imara. Eu vi, é uma igreja apaixonante, Sim, né? Falar para vocês, Imara é uma igreja apaixonante, é uma família, né? Onde nós somos tratados, somos cuidados, existem pastores que realmente zelam, que cuidam. E eu aprendi, apesar de chegar aqui com muitos anos já de pastoreio, mas quando eu cheguei aqui eu aprendi a pastorear ainda mais do que eu achava que eu sabia. Na verdade, eu aprendi o verdadeiro sentido de pastorear, de cuidar, de amar
porque é um dos focos que eu acho que me encantou na Imara quando cheguei, foi isso. É o amor desprendido por cada irmão. E sempre assim teve essa chama de pastoreio, ou quando o senhor se encontrou com Cristo, aquele encontro, né? O senhor sempre soube assim, esse é o meu chamado, é o pastoreio, é o cuidado. Interessante, Flávia, quando fala nisso, que assim, com 12 anos de idade, eu comecei na igreja quadrangular lá de Belém, no bairro da Marambaia. E pastor Juventino Silvestre, que foi um homem de Deus assim na minha vida. Comecei no coral da igreja, cantei muitos anos no coral, teatro. E com 15 anos eu fui coordenador de adolescentes, coordenava o bairro da Marambaia. E com essa idade, eu fazia, eu acho que 7º, 8º ano, se me falha a memória, eu acho que 14 anos por aí. Eu comecei a ter umas dificuldades na escola. Eu estava na escola, estudava, nunca fui um aluno de dar trabalho, mas eu não me sentia bem no ambiente, era como se eu estivesse num ambiente que não era meu. Ainda novo, e eu cheguei com o pastor Juventino e falei, pastor, está acontecendo algo diferente, porque eu estou lá na escola, mas eu não estou me sentindo à vontade, a vontade que eu tenho é de sair, parece que eu não estou no meu ambiente. E ele, como homem de Deus, que sempre foi, ele sorriu e falou assim, Deus está te chamando, mas já espera, estuda que ainda está cedo, mas é o teu chamado. E foi aí que começou. Aos 15 anos, o Senhor começou a me incomodar como se eu não estivesse em um ambiente em que Ele tinha me chamado. Interessante, muito interessante. E o senhor é professor também, né? Sim. Como que o senhor lida assim, em ser um pastor dando aula para adolescentes e adolescentes, né? Sim. Como que o senhor consegue, né, não misturar, né, o pastoreio com o ser o professor lá dentro da escola, né? Porque hoje em dia é vasto, né, as religiões, né, que se encontram Algo bem dentro. eclético, bem misturado. Sim, bem eclético. O senhor lida assim com alguns problemas, né, com alunos em questão do senhor ser um pastor e eles te respeitam. Como que é essa ligação? Eu, primeiro, como professor, falando professor aqui, eu tenho um conceito. O professor, para ser um bom profissional, ele tem que ser amigo do seu aluno. Então, a primeira coisa que eu tenho que conquistar, tento conquistar, é a amizade dos meus alunos. Eu tento deixar claro para eles que, independente de ser uma autoridade em sala, como professor, eu sou amigo. E quando essa amizade começa a alinhar, a ter esse alinhamento, se torna tudo mais fácil. Por exemplo, teve ao longo dos meus anos como professor experiências de alunos, adolescentes chegarem comigo, contarem casos de aliciamentos, casos de estupros, casos de ansiedade, casos de depressão, problema no lar, e eles, como eles sabem que sou pastor, eles me procuram. Então, e eu, lógico, no momento fora de sala de aula, marco com eles nos corredores e conversamos, e sempre respeitando o seguinte, eu nunca ultrapasso a linha do direito deles de querer ouvir. Quando eles pedem, quando eles chegam e me dão a liberdade, eu falo. Agora, se eles falam, não queremos, eu sempre respeito isso. Porque o evangelho, ele não é vindo para ser entrar de forma forçosa, quebrando. O próprio Senhor nos dá livre-arbítrio. Então, eu dou esse direito dos alunos. Professor, eu quero ouvir. Professor, eu preciso de um conselho. Aí eu chego como pastor. Eu tenho aluno ateu, tive vários alunos ateus. Por exemplo, o ano passado, esse ano. E eu levo isso na brincadeira com eles. Eu sempre falo, antes de sair, eles estão indo embora, eu falo, Deus te abençoe. E eles começam a rir. Porque eu já falo assim de propósito, porque sei que eles não acreditam. Mas eu sempre, eu sempre respeito o posicionamento deles. E da mesma maneira eu sou respeitado. Então a gente consegue ter um relacionamento bem saudável. Sim, e é importante, né, esse respeito para que também, através, né, do respeito, de eles verem o Senhor como um pastor ali, né, e uma pessoa que eles podem contar, né, tá passando por dificuldade, eles sabem que o Senhor é pastor, o Senhor tem uma palavra, e através disso, né, o Senhor pode mostrar Jesus para essas pessoas, né, para essas crianças. Flávia, é interessante ver a necessidade
que atual dos adolescentes, o vazio que os nossos jovens estão vivendo. Eu tenho tido a oportunidade de adentrar um pouquinho mais profundo nesse mundo dos jovens. E acham graça, riem, brincam, correm, mas quando você senta com eles para falar de família, para falar de emoções, sentimentos, de namoro, é como se você entrasse numa área tão sensível, tão mal trabalhada, tão desestruturada, que eles se desmancham. 90% dos nossos jovens, digo sem medo, têm problemas sérios na família e precisam ser acompanhados. É urgente o trabalhar da igreja com esses adolescentes. É urgente o trabalhar da igreja com esse lado emocional dos adolescentes. Muitos, eu tenho adolescentes, alunos que estão brincando, estão correndo em sala de aula, e de repente eu observo que tem marcas no braço. Observo que tem dia que ele está mais caladinho, ou então está rindo, mas é algo, um dom natural que Deus me deu, é notar as emoções pelos olhos das pessoas. As pessoas estão rindo, eles estão rindo, eu olho nos olhos deles e consigo ver que tem algo errado, algo que não está dentro daquele comportamento. E eu chamo o que está acontecendo. E quando eles sentam na hora perto de mim, começam a chorar e começam a falar coisas que estão vivendo em casa que me surpreende, que são problemas que, às vezes, para o pai fala assim, mas adolescente, o que é que eles têm de problema? Eles não trabalham, não precisam fazer nada, que problema eles têm? Tem. Pais, os filhos de vocês têm muitos problemas. Não há, às vezes a gente foca muito, não paga cartão, não precisa fazer compra, então não tem problema. Mas não é bem assim. A estrutura emocional que está em formação no adolescente é muito complexa. E isso traz para eles o sentimento de não ter valor, o sentimento de não ser produtivo. E isso precisa ser trabalhado dentro de casa. Uma palavra que o pai fala é capaz de destruir de tal forma essa autoestima que se faz um adulto que não vê o valor que Deus dá para eles. Então, a gente consegue ver isso muito nos adolescentes. Eu sou capaz de passar horas e horas falando de casos de adolescentes que eu conversei, que são talentosos. Esse ano, tem um aluno que ele é ótimo desenhista. Ele desenha coisas fantásticas. Ele te olha assim, Flávia, e desenha o seu rosto assim, perfeito. E conversando com ele, ele falou assim, ele começou a chorar. Ele falou assim, eu sou burro, professor. Foi essa expressão que ele falou. Eu sou burro, eu não sei fazer nada. Daí, nesse momento que ele falou, ele estava desenhando. Ele abriu o caderno dele e disse, o que é isso aqui? É um desenho. Mas como é que você é burro se está fazendo isso aqui? Mas, professor, tem dificuldade em matemática. Eu falei, ter dificuldade não é burrice. É dizer, quando você tem uma dificuldade, você está dizendo, primeiro, você pode não ter o talento específico para essa área. É para outra. Mas isso não significa que você é incapaz. Daí, às vezes, nesse convívio familiar, os pais exigem algo que o adolescente não tem talento. Você, eu sou bom, eu sou pai, seu pai, eu sou bom em matemática, você tem que ser bom em matemática. Impõe isso aos filhos, que causa uma depressão, uma opressão tão grande, que ele passa a se ver menor do que é. Sim. E eu comecei a mostrar para ele as qualidades, e aquele rapaz começou a chorar na minha frente, né? E hoje, a postura dele mudou em sala de aula. Então, às vezes a gente precisa ter esse olhar mais amplo. Sim, O ser humano, cuidado, sim, né? porque lembrando que nós seres humanos somos corpo, alma, espírito, né? Se eu sou corpo, eu tenho minhas necessidades corpóreas, me alimento, tenho que cuidar da minha saúde. Se eu sou alma, eu tenho sentimentos. E se eu sou espírito, eu tenho relacionamento com o pai. Só que na família, às vezes, o pai se preocupa mais em colocar comida e ter um remédio e esquece que existe um emocional todinho do adolescente que precisa ser tratado. E às vezes o adolescente está ali tentando chamar a atenção, né, dos pais que pedindo ajuda e eles não estão vendo, né? Aí na escola, né, é interessante e o senhor está lá como o
cristão, né, como pastor e professor, e o senhor consegue ajudar esses adolescentes, né, através da sua vida, do seu testemunho. Olha, essa questão da família, tocando assim, a questão de quem tem mais de um filho. Muito cuidado. Eu tive uma experiência interessante esses dias, que um adolescente chegou assim para mim e falou: professor, a minha mãe não me ama. Falei: por quê? Porque eu tenho um irmão mais novo, esse rapaz deve ter uns 13 anos, 14, e ele é bem mais novo que eu, é uma diferença bem grande. Então, o que acontece? Ele faz as coisas e eu vou chamar a atenção dele e a minha mãe briga comigo. Só que eu estou chamando a atenção do meu irmão porque ele está fazendo algo errado. Então, às vezes, quando a mãe tem um filho, o casal tem um filho, e quando tem um segundo com uma idade muito diferente, ele corre o risco, tem a tendência de proteger aquele menor, porque é o bebê, é a criança, e esquecer o maior. E começa a tratar o menino de 13 anos, 14, como se ele já tivesse 20, 23, como se ele já tivesse estrutura de homem. E não tem, ele é um adolescente, está saindo da infância. E começa a exigir situações para ele de cuidar do filho do irmão menor, de ser o conselheiro, e ele não é, ele também é criança. Então tem que ter, hoje em dia, os pais têm que ter esse olhar mais diferenciado. E a gente sabe que a gente vive num mundo muito dinâmico. Hoje em dia, antigamente, na minha época, apesar de meu pai ter falecido cedo, eu não tive muito convívio com ele, mas nas outras famílias, como era? A mãe ficava em casa e o pai trabalhava, né? Hoje em dia, pai e mãe trabalham, né? Quem fica com as crianças? Quem ensina? Somos nós do podcast que estamos educando? É o YouTube? É a televisão? Quem é que tem alimentado, como eu falei, corpo, alma e espírito? Daí, o corpo, o pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha para alimentar o corpo. E quem tem alimentado a alma desses adolescentes? Quem tem alimentado o espírito? Quem tem falado para eles que eles são importantes? Né? Eu tive uma experiência muito forte. Estou falando muito? Não, fica à vontade. Muito forte eu acho que eram 2 filhos, e era bem a diferença. Um, por exemplo, tinha 16 anos já, o outro tinha uns 10. O de 16 anos era responsável por arrumar toda a casa enquanto os pais trabalhavam. Só que aconteceu uma coisa interessante. Eu tinha bem proximidade com essa família. Ele limpava a casa, fazia comida, varria, fazia tudo. E às vezes esquecia e os pais gostavam que eles limpassem todas as sandálias e sapatos e levasse para a porta do quintal, né? E ele esquecia de fazer isso e deixava umas sandálias na porta da frente. Quando o pai chegava, eu estava às vezes nesse lar que eu ia visitar pela proximidade e via o pai falar assim: você não faz nada certo. As sandálias estão aqui na frente. Meu Deus, quando você vai aprender a fazer as coisas direito? E pá. E eu começava a observar. Aquele garoto, ele tinha varrido a casa, feito a comida, lavado algumas roupas, feito tudo e só esqueceu a sandália. Mas aquela sandália tornava ele imprestável. Aquela sandália acabou com ele. Sim, daí ele vai crescendo com aquela sensação: eu não consigo fazer. Sendo que ele fez um monte de coisa, produziu um monte de coisa, construiu um monte de coisa, mas o foco da família, daquele pai, foi na sandália. Né? Aí eu pergunto: qual tem sido o nosso foco na nossa família? Os nossos filhos são tão produtivos em muitas coisas, mas nós temos chegado e falado: poxa, você toca bem, poxa, você desenha bem, olha como você fala bem. Ou a gente foca justamente naquilo que ele não faz direito. Ou a gente foca justamente na dificuldade dele, tornando ele, dando a ele a sensação de ser um ser improdutivo e incapaz. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Sim. E como que o senhor vê a importância da igreja, né? O que a igreja em si pode fazer, né, para acolher essas pessoas, porque hoje em dia é vasto as pessoas em depressão, ansiedade. Como que o senhor consegue ver assim o papel da igreja dentro disso? Como pode acolher, né, essas pessoas? Porque também existem muitas divisões, né,
o ser humano tem muito de escolher, né? Nessa religião eu não vou, nessa também eu não vou. Como que o senhor vê assim, o papel da igreja em si, em relação a esse acolhimento? Ainda se tratando de adolescente, Sim, né? dos adolescentes. Adolescente principalmente depressivo, adolescente que está nessa fase de não se sentir acolhido, a igreja tem um papel muito importante, muito importante. Por quê? Quando ele chega na igreja, ele sendo acolhido, ele se sentindo útil, se sentindo parte, porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, certo? E o que é um corpo? Imagina aqui, eu tenho essa minha mão aqui, ó, né? Se eu pegar esse meu dedo e tirar aqui, ó, eu não tenho mais esse dedo. A minha Bíblia, como é que eu vou pegar? Olha, a dificuldade. Sim. E eu ainda estou usando esse pedacinho de dedo aqui. Se eu não tivesse, eu teria que pegar assim. A firmeza para pegar a Bíblia seria diferente. E é essa a noção que nós, cristãos, temos. Que somos corpo, e como corpo, nós somos interligados um ao outro. Um precisa do outro. Então, esse acolhimento vem dessa forma. Você faz parte de nós e você é importante para nós. Ninguém chega na igreja sem utilidade. Ninguém chega na igreja só por chegar. Quando chega, é acolhido e sempre tem uma produtividade. E isso faz muita diferença para o adolescente. Pode observar em toda igreja que tem um trabalho com adolescente, né, o quanto esse adolescente... por exemplo, existem adolescentes que chegam na igreja super calados. Sim, né? Verdade. Bem tímido. Né? Daí começa a se envolver no grupo, né? A irmã Laira, irmã Laira, ó, falando de adolescentes, ela que cuida dos nossos adolescentes, né? Abençoada. E ela começa a trabalhar com eles. De repente, aquele que era tímido começa a falar. Uma vez eu conversando até com a irmã Laira, eu falei de uma certa adolescente, ele falou, esse vive brincando. Ele, mas como assim? Ele é caladão? Não, quando chega aqui ele se solta. Por quê? Porque ele sente-se útil, se sente à vontade, ele pode ser ele. Sim. Por quê? Porque ele entende que ele não precisa ser alguém diferente para ser amado. Ele pode ser ele mesmo. Né? Chegar com todos os defeitos, com todos os defeitos. A igreja não é lugar para você chegar perfeito. A igreja é para você chegar exatamente como é. Né? Com todos os seus defeitos, com todos os seus traumas. Aí sim, chegando... o Senhor vai trabalhando, vai mudando, vai edificando, não com a intenção de você ser melhor para nós, mas para você ser melhor para si mesmo e para Deus. Né? Porque nós, independente de você ser melhor ou não ser melhor, você vai ser amado, você vai ser recebido na igreja. E esse trabalhar vai ser um trabalhar para o crescimento pessoal, para o crescimento espiritual, para que o adolescente se enxergue como realmente um ser produtivo da sociedade, porque eu vou falar uma coisa... é a pior sensação do mundo para alguém é ele se olhar e não se achar participante. Ele chegar num lugar, num ciclo, no meio de uma sociedade, ver todo mundo ali produzindo e ele falar assim, eu não sei fazer nada, eu não consigo. Porque tem adultos que chegam em um lugar e não conseguem se encaixar como produtivo. Se você for ver, o problema está lá atrás, na adolescência. Porque ele cresceu sem descobrir que ele é importante. Não foi tratado, né? Sim. Nesse meio. E não adianta, irmã Flávia, cada um de nós, por mais que, por exemplo, eu sou uma pessoa bastante falante, deu para falar, deu para notar, né, gente? Eu falo demais, mas o meu jeito, ainda que tenha outra pessoa que fale também, mas ele não vai me substituir porque eu vou ter algo em mim que vai diferenciar dele. E eu não vou substituir porque ele também vai ter algo que é próprio dele. Então é isso que é corpo. Por mais que seja dedo, o dedo midinho nunca vai ser igual ao polegar. E é isso que é fantástico na igreja. Por mais que sejamos um pouco parecidos, mas nós sempre precisaremos um do outro para estar nos encaixando. Não sei se você já ouviu a história do porco-espinho. Você já ouviu a história do porco-espinho? Não. Existia uma família de porcos-espinhos. Viu, gente? Um monte de porco-espinho morando num lugar. Só que o local que ele morava fazia muito frio. Então, chegou uma época, irmã Flávia, que fazia tanto frio, que a gente precisava se aquecer.
Eles começaram a chegar perto um do outro, né? Só que quando eles chegavam perto um do outro, o espinho do porco-espinho espetava o outro. E o do outro, daquele, eles não conseguiam se aquecer. E eles se feriam por causa dos espinhos. Daí o que eles fizeram? Eles começaram a se ajeitar, a procurar um jeito de se esquentar um no outro, sem que os seus espinhos ferissem. Quando eles conseguiram passar o inverno todinho se aquecendo mutuamente. Isso é a diferença. Sim. Isso é a diferença. Todos nós somos diferentes. O Espírito Santo nos leva a nos aproximarmos um do outro, com nossas diferenças, sem precisar ser imitadores total de um do outro. Se fulano é assim, eu preciso ser igualzinho a ele. Negativo. O Espírito te usa do teu jeito, do teu modo, mudando, vamos dizer assim, aperfeiçoando o teu caráter, né? Aperfeiçoando a tua personalidade, né? De modo que você consiga se adequar aos seus irmãos, pela transformação do Espírito, né? Se adequar e viver mutuamente. É isso que a igreja faz. Traz adolescentes todos cheios de trauma, complexo, trabalha isso através do Espírito Santo, e eles conseguem conviver junto em união nas suas dificuldades, nas suas diferenças, né? Tem naquele que fala muito, aquele que fala pouco, aquele que é mais bravo, aquele que é mais certinho, aquele que tem adolescente velho. Você conhece adolescente velho? Não. Né? Eu costumo dizer que tem adolescente que é mais velho que eu, né? Que está todo mundo pulando alegre, o adolescente está assim. Né? Sem energia Né? boa, né? Bora, menino! É um adolescente velho. Mas esse adolescente velho, que eu costumo dizer, tem o seu talento. Sim. Que às vezes aquele que está animado, está pulando, não consegue observar o que aquele está caladinho, mas está assim, fazendo. ó. Ele consegue observar e pegar coisas que os outros não pegaram. verdade. Então é o talento dele. Então é isso que é fantástico na igreja. Deus pega o talento de cada um, eu te uso aqui, eu te uso ali, e forma um corpo perfeito. Cada Para um com a chegarmos sua isso. funcionalidade. É por isso que a igreja, ela não é perfeita porque tem pessoas perfeitas, mas ela é perfeita porque, apesar de nós, Deus se faz perfeito por meio de nós. Amém. Amém. Isso é tremendo. Sim. E as pessoas, né, têm um pouco disso de, não tô bem, né? Eu pequei, e tentam não se aproximar de Cristo, né? E ao invés disso, né, a igreja está aí para isso, porque a igreja é aonde acolhe essas pessoas, né? Sim. Essas pessoas que se sentem perdidas, se sentem fracas, né? E através da igreja, dos pastores, dos irmãos também, né, a pessoa pode se fortalecer, né? Você falou um ponto interessante. Às vezes, existem pessoas que estão tão mal consigo mesmo, que se fecham, né, se trancam e acham assim, poxa, eu não vou para a igreja, porque se eu for... Tem dois pensamentos, tem duas correntes. Umas acham assim, se eu for, eu vou ser julgado. Outros pensam assim, se eu for, eu estou tão mal que eu vou contaminar o outro, eu não vou ser uma boa companhia. Mas a igreja não está nem aí para isso. A igreja, nós, como corpo de Cristo, queremos você aqui. Se está mal e acha que vai... A Bíblia diz assim, que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Então, você não tá legal, você acha que não é uma boa companhia, pode vir, nós vamos te suportar em amor. Né? Se você está... Mas o caso não é esse, você acha que vai ser julgado, pode vir. Nós não estamos aqui sentados no trono de juízo. O nosso trono é de amor. O trono de juízo pertence ao Pai. Ele que é o nosso juiz, e ele como juiz, que foi que ele determinou? Filho, desce e morre por eles, e ressuscita para trazer vida. Foi esse juízo inicial que foi dado, a resposta ao pecado, a resposta à opressão. E o juízo final pertence a Deus lá. Nós, como igreja, estamos aqui para receber. Está mal? Vem. Está triste? Vem. Está chorando? Vem. Se for necessário chorar com você, a gente vai chorar. Se for necessário abraçar e chorar junto, pensa no homem bom de chorar, gente. Se chora junto. E se for bom, preciso rir junto, a gente está aqui também para rir junto. Também. Mas uma coisa você pode ter certeza, Flávia. A igreja é lugar receptível. Criou-se
uma ideia muito errada de igreja. Sim, Né? sim. Que a igreja, se você entrar com tal roupa, você não é recebido Não pode, direito. Se você vier um homossexual entrar, não vai ser recebido direito. Eu estou falando da Imara. Sim, Eu estou falando de nossa igreja, que é a igreja que nós sim. congregamos, eu posso falar com propriedade. Aqui, você vai ser bem recebido. Você pode ter certeza, já teve casos de entrar homossexual, entrou prostitutas, entrou pessoas de todas as maneiras. Você vai ser bem recebido, porque nós amamos. Isso você pode ter certeza, nós amamos. Estamos lutando a cada dia para chegar no amor perfeito de Cristo. Qual foi o amor de Cristo? Quando foi que foi pega aquela mulher em flagrante adultério? O que foi que ele fez? Né? Ele amou. Ele amou. Na verdade, a intenção de Jesus ali, muitos quando pregam, focam na questão de ele ter falado aquele que não houve pecado. Mas a intenção maior de Jesus ali não foi mostrar se os outros tinham pecado. Foi ensinar a amar. Amar. Foi ensinar a amar. Sim. Que o importante no final de tudo é o amor. Sabe, no final da... Por que aquela mulher adulterava? Será que realmente ela adulterava porque será que ela não era vazia? Será que no fundo o que ela precisava Ela era... tinha uma história por trás do que ela fazia. Sim, daí é isso que... Agora você tocou no ponto que eu queria chegar. A pessoa chega, você olha a pessoa, poxa, essa fulana é tão complicado, né? Sim. É uma pessoa tão complicada de lidar. É uma pessoa ranzinza, é uma pessoa faladora, é uma pessoa reclamona. Mas qual a história dessa pessoa? Por que ela é assim? E é isso que a igreja faz. Sabe, ela vem tratando, por meio do Espírito, feridas que vem da história da pessoa, que vem arrastando, que vem trazendo, fazendo com que aquela pessoa tenha aquele... externalize daquela forma, por causa das feridas, e a igreja trata através do Espírito Santo isso. Né? Eu mesmo, quantas feridas minhas foram tratadas? Flávia, chegou uma época da minha vida que eu não usava o nome do meu pai. O meu nome todo é Marcos, olha o nome bonito, gente. Marcos Adalberto Paes de Moraes. Bonito, né? Tenho 3 filhos. Quando eles nasceram, eu dei o nome deles assim: João Alberto de Souza, da minha esposa, Paes. Tirei o nome do meu pai. Tirei. Porque eu falava assim, que o meu pai não merecia. Porque ele morreu, eu tinha 3 anos de idade. Olha aí a importância da igreja na vida do adolescente. Ele tinha 3 anos de idade e eu ouvia, família, olha o que você fala para as crianças. Eu ouvia meus irmãos mais velhos falarem como meu pai tratava a minha mãe. Que ele era um excelente pai, mas não era um bom marido. E a minha mãe me criou. Ela sempre foi a super mãe. Então eu ouvia falar aquilo, eu falava, meu pai maltratava a minha mãe, então ele não era bom. Porque a minha mãe é tudo para mim. Então eu comecei a isolar meu pai no meu coração, pelo modo que ele tratava a minha mãe. Então eu determinei que ele não merecia ter o sobrenome dos meus filhos. Eu determinei isso dentro de mim. Meus filhos nasceram, eu coloquei só o sobrenome da minha mãe. Um dia, eu estava em um ambiente orando, já tinha me convertido, e o Senhor me levou a uma visão. Eu não estava dormindo, eu estava orando, e eu tive uma visão. Eu compartilhei uma vez com a igreja isso, que eu via 4 pessoas carregando o caixão, cada um numa ponta. E eu via barulho de águas. Só que não estava numa praia, eu ouvi barulho de águas. Hoje eu entendo que é a água do trono que sai do trono do Pai. Obrigado, papai. A água que sai do trono dele. E eu ouvi aquele barulho e aquelas pessoas vinham. De repente, eles se abaixavam pertinho de mim. E um deles falava, olha, eu estendia. Quando eu olhava, veio meu pai. Dentro desse caixão. Quando eu via meu pai, naquele momento, eu senti estourar algo dentro de mim. E eu chorei que nem uma criança. Eu gritava, não chorava, eu berrava. Era o Senhor que estava trazendo toda a ferida, estava tirando os cascões, porque o que acontece? Quando você tem uma ferida profunda e cria um cascão, o cascão ele vai só em cima, mas lá o buraco está lá dentro. Está ferido. E o Senhor começou a tirar aquele cascão para tratar lá dentro. Foi isso que o Senhor fez ali. Eu saí de lá e o Senhor dizia para mim, perdoa teu pai. Perdoa teu pai. Porque assim como eu sou teu pai, tu aprendeste o valor da paternidade, tu precisa aprender o valor que ele tem como teu pai.
E eu saí de lá, eu fui no carro. Oh, Deus é muito bom. Eu não tinha dinheiro na época para trocar, é caro. Nessa época o senhor já era cristão? Já? Sim, e é caro para trocar os nomes, eu não era pastor ainda. Uhum. Trocar o nome dos filhos. E eu fui no cartório, eu contei a história. Né? Foi até naqueles projetos que tiram certidão de nascimento, Sim. projetos sociais. Uhum. Contei a história e falei, eu quero trocar. Aquele homem olhou bem nos meus olhos e falou assim, não te preocupe, eu vou resolver o teu problema. Eu dei a certidão aos meus filhos, ele entregou nova certidão com o nome do meu pai. Hoje, o nome dos meus filhos levam Moraes. Hoje, aonde eu chegava, eu falava, eu sou Marcos Paz. Hoje eu sou Marcos Moraes. Eu sou sarado. Eu fui sarado porque lá na minha adolescência, alguém falou mal do meu pai, que eu rejeitei a paternidade. Quando eu cheguei perto de Deus, que Deus se manifestou como pai para mim, eu pude entender que a paternidade é muito mais profunda do que a gente entende. Sim. Então, muita gente fala assim, eu sou pai e mãe, meu filho não precisa de pai. Não faça isso, mãe. A minha mãe foi uma super mãe, me dava tudo. Mas dentro da minha alma, ela não podia saciar algo que só o pai pode. Então, nenhuma mãe consegue fazer isso. O filho pode crescer mentindo para si mesmo, como cansei de mentir para mim. Sim. Eu não preciso de pai, eu não preciso de pai. Mas o dia que eu tive encontro com Deus, eu entendi que eu estava mentindo para mim mesmo. Que nós precisamos, sim, do relacionamento paternal. Sim. E quando eu entendi isso e liberei esse perdão, a minha vida, o meu relacionamento com Deus mudou. Mudou, né? Porque a mágoa, ela serve de fortaleza mental e emocional para te se relacionar com Deus. Todo tipo de mágoa. E aquilo estava criando por causa de palavras liberadas na minha adolescência. Então, tem que ter muito cuidado com as palavras que são liberadas para os nossos adolescentes, para os nossos filhos. Né? Palavras como, você não presta, você não vai dar nada. Sim. Ah, deixa eu contar como era teu pai. Deixa eu te contar. Para quê? Muitos pais, isso também serve para o pai em relação à mãe, tá? Muito pai, para se vingar da mãe, deixa eu te contar os erros da tua mãe. A mãe, para se vingar do pai, deixa eu contar o erro do teu pai. Ele não sabe que ele está alimentando algo ruim na criança. Isso, ele está... Olha aí o egoísmo do ser humano. Sim. É isso que é lindo no papai Deus. É isso que é lindo em Jesus. Olha Jesus, estava lá em cima, na glória, cercado de anjos de poder. Ele olhou a gente todo imundo e sujo lá embaixo e falou assim, ó, vou morrer por eles. Se esvaziou, a Bíblia diz, se esvaziou de si mesmo e veio. Nós, seres humanos. Se separou, eu vou falar mal do pai. O ser humano, ele não quer se esvaziar. Ele quer se encher da sua razão, não importa que prejudique outros. Às vezes até o próprio filho. Olha a diferença do amor humano para o amor divino. E é esse amor divino que a Imara prega. É o amor que é capaz de se esvaziar. É o amor que quebra as razões humanas pela razão de Deus. É o amor que pega aquele nosso achismo e transforma em fé verdadeira, em produção verdadeira. Isso é o amor de Deus. E um pouquinho sobre o ministério, né, do senhor. O senhor teve, assim, porque sempre tem, né, dificuldades, mas quais foram as dificuldades que o senhor encontrou, assim, durante a trajetória do ministério, do pastoreio, até o dia de hoje? E como o senhor soube lidar, né, com essas dificuldades? Eu acho que um desafio de pastorear, ele é sempre tangente ao amor, ele sempre bate nessa questão do amor. Porque se você não amar, não tem como pastorear. É impossível ser pastor sem amar. É impossível. Eu passei muitas situações bem assim diferentes. Uma das situações que eu passei foi, eu fui até a casa de um irmão. Eu não me lembro bem a situação, sei que eu cheguei na casa dele com outros irmãos. A gente estava indo para algum lugar e eu resolvi cortar caminho e ir para a casa desse irmão. Não me lembro bem como foi para chegar lá. Quando eu estava lá, esse irmão estava com uma visita e essa visita estava devendo algo para uma pessoa de outro estado e ninguém sabia de nada. Quando eu chego lá, entra 4 homens com escopetas.
O que seria um escorpião? Armas. Ah, Armas sim. de fogo. Né? Linguagem E- atual. Ai, tá me chamando de, ó, tá chamando de velho. Daí chegou com armas e entrou na casa dele. E ele estava viajando, estava a esposa dele, o filho, a filha e essa visita com a mulher dele. Daí ele colocou a arma na mão, apontou para os outros e falou que ia matá-lo. Meu Deus. E Flávio, eu não sou homem corajoso, não. Gente, eu não sou corajoso. Mas ali o Espírito Santo me encheu de tal forma. Eu fiquei na frente daquele homem, com a arma no meu peito e falei, aqui tu não vais matar ninguém enquanto eu estiver aqui. Eu sou pastor, me identifiquei. Se tu tiver que matar alguém, tu vai ter que matar a mim. Porque ninguém na casa da minha ovelha vai ser morto esse dia, a não ser que tu me mate primeiro. As palavras daquele homem ficaram na minha mente. Ele virou para o outro e falou assim, agradece a Deus ter um homem de Deus hoje aqui, senão tu ia morrer. Entrou no carro e foi embora. Eu não sei de onde eu tirei coragem, eu sei que foi o Espírito para dar uma chance a mais para aquele homem, mas pouco tempo depois, essa família que viveu isso comigo, menos de um mês, resolveu ir para outra igreja. Né? Se eu fosse ligar, poxa, eu fiz isso, não, é direito deles ir para onde quiser. Eu faria tudo de novo, se fosse preciso, faria. Porque o meu papel de pastor é gerar vida. Então, eu dou aquilo que eu tenho. A pastora Maria, ela sempre fala, a pastora Maria é a pastora da nossa igreja, ela sempre fala assim, nós só podemos dar o que temos. Então, se eu faria, eu não faria. Eu dei o que eu tinha, eles deram o que tinham. Vivi uma outra situação no Pará, tudo no Parazão, ei, Parazão abençoado. Eu pastoreava uma cidade chamada Xinguara. Tinha uma irmã que é da minha igreja e o marido dela nunca ia. E eu não sabia a história desse marido dela. E eu chegava na casa dela e falava assim, na casa dele, ei rapaz, tu não vai para a igreja não? Tá com uma mulher bonita, deixando ela aí sozinho, vai te vestir, vai para a igreja com ela e tal. E comecei a brincar. E ele resolveu ir para a igreja, começou a ir para a igreja, aceitou Jesus, se batizou. E um dia ele foi dar o testemunho. Nesse dia, eu até virei para ele e falei, meu irmão, ainda bem que você contou a sua história depois de ter aceitado Jesus, que eu não saberia se teria coragem de te evangelizar. Ele falou assim, o pastor chegava lá em casa assim e falou como eu chegava. Pastor, vocês sabem quem eu sou? Não. Eu sou, ele falou o nome dele, que eu não vou falar aqui, fulano matador. Meu Deus. Eu falei, eu pegava as pessoas, matava e esquartejava. E quando o senhor chegava lá em casa brincando, eu ficava olhando assim, esse pastorzinho, não sabe o que está lhe dando. Esse pastorzinho. E hoje aqui, através do seu jeito, sua brincadeira, eu estou aqui, Jesus. Eu comecei a rir e falei, irmão, graças a Deus que eu não sabia, porque senão eu não tinha nunca entrado na sua casa. Eu ia ter medo. Então, existem coisas que a gente vive, que é pelo Espírito, gente. Não é que eu sou bom. Não, eu não tenho nada. Eu entendo isso. Tudo vem do Pai, tudo vem do Espírito. Então, essa experiência ministerial de alcançar vidas é a maior gratificação de um pastor. Não é não é ser reconhecido, não, o nosso reconhecimento vem do Pai. Agora, quando você olha para uma vida, sabe como ela chegou e como ela está, é impagável, irmão Flávio. É algo impagável. Você vê alguém levantar a mão como filho de Deus, alguém que chegou na igreja, não sabia nem o que era paternidade, não se considerava filho, não entendia, né? Falar disso, tocar até no assunto aqui de Eva, né? Como foi Eva? Estava lá Adão e Eva, perto da árvore do fruto proibido. Daí chegou a serpente e falou assim, come aí, Eva. Vou parar para falar no meu jeito, né? Come aí, Eva, esse fruto aí. Eva falou, não quero não, né? Estou muito afim. Ela falou, não, se tu comeres, tu serás igual a Deus, conhecedor do bom e do mal. Agora, bora parar aqui e voltar lá no início de Gênesis. A Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança. Se ele criou o homem à imagem e semelhança, então o homem já era igual a Deus.
Sim. porque ele tinha imagem e semelhança. Olha só como a serpente, o inimigo, Satanás chegou com Eva. Comerás o fruto e serás igual a Deus. Ela já era igual a Deus, porque ela já tinha imagem e semelhança. Então, a primeira coisa que o inimigo fez é tirar de Eva a certeza do que ela era, a certeza do valor que ela tinha. Então, é isso que o inimigo faz, muitas vezes, com o ser humano. Nós chegamos diante de Deus como fôssemos qualquer coisa. Diante de Deus, realmente, nós somos pequenos, mas não somos qualquer coisa. Porque Ele nos criou a imagem e semelhança. Se eu tenho a imagem de Deus, eu não posso ser qualquer coisa. Não posso, porque eu tenho a imagem. Né? Então, Eva não conseguiu ter a sabedoria de ver que ela estava caindo numa cilada. Hoje, pessoas têm caído numa cilada. Sim. Porque chegam e falam assim, o inimigo chega assim, você não é capaz, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você não vai chegar ao final, você sempre falha, você vai falhar de novo. Isso acontece por quê? Porque o inimigo está trabalhando dentro da alma da pessoa, dentro do espírito dela, para que ela esqueça que ela já é imagem e Jesus Cristo já resgatou a semelhança. Né? Porque foi perdida, mas foi resgatada na cruz de Cristo. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus, porque Jesus Cristo nos capacitou. 1 Pedro diz assim, que Ele, através das suas promessas, nos permite viver a natureza divina. 1 Pedro diz isso. Se Ele nos permite viver a natureza divina, então nós temos a natureza divina. A minha essência natural é divina, não é carnal. Então, eu sou, sim, alguém especial. E quando eu perco esse foco do que realmente eu sou, eu como qualquer fruto. Qualquer coisa que o diabo chega, come isso aqui, né? come isso aqui, porque... E outra coisa, ele disse assim, conhecerás Deus. Eu estava lendo isso hoje, cedo, Flávio, eu comecei a pensar sobre saber e conhecer. Quando a gente faz lá, estuda para ser professor, né? A gente fala muito sobre conhecimento empírico, que é conhecimento em cima de experiências, né? Saber e conhecer. Eu posso saber o que é o mal, mas eu não preciso conhecer o que é o mal. Olha só como Satanás jogou com as palavras ali. Olha como é bom a gente ter não a sabedoria humana, não o conhecimento humano, mas o saber do Espírito. Naquele momento, Eva não ligou-se do que ela era em Cristo. E o diabo ofereceu para ela algo que ela não precisava. Ela não precisava conhecer o bem e o mal. Ela precisava saber que existe bem e mal. Mas conhecer, ela precisava conhecer apenas o bem. Porque conhecer é mais do que saber. Saber é você ter ciência. Eu sei que isso ali é um celular. Né? Mas conhecer é eu pegar e mexer. Aí eu passo a conhecer. Então, eu posso saber que existe mal, mas eu não preciso conhecer. Eu não preciso me misturar nele. Eu preciso me misturar no bem. Eu preciso me misturar no que Deus é. Então, muitas vezes, o inimigo ele tenta vir com essas falácias. Você precisa experimentar. Né? Você precisa experimentar as coisas do mundo, né? Para ver como é bom. Não, você não precisa experimentar. Você deve conhecer para não cair em cilada. Mas, saber para não cair em cilada. Mas conhecer, você tem que conhecer a Escritura, conhecer o que é viver com Deus. Quão maravilhoso é você. Não, porque a gente fala assim, todos nós somos filhos de Deus. Não tem esse Sim, tem jardão, esse né? Todos nós somos filhos de Deus. mundo, Mas nós sentimos isso realmente? Será que como nós sentimos dentro de nós essa paternidade, volta a falar na paternidade, é isso que é muito mais do que eu sei, eu não sei que eu sou filho de Deus, mas eu já me conheço como filho de Deus, eu já me reconheço como filho de Deus, porque eu sinto em mim a paternidade do meu Pai. E é isso que a igreja traz, é levar as pessoas a não simplesmente saber, para que o inimigo pare de falar assim, você não precisa saber, você precisa mais que saber, você precisa conhecer o Pai, conhecer o que você é no Pai, conhecer que aquilo que o Pai trouxe para você é um tesouro inigualável, Flávia. A palavra de Deus fala sobre construção, né? Fala assim que o homem
primeiro ele fala assim para vocês são os construtores, que rejeitaram a pedra principal. E a casa que é construída sobre a rocha, que cava, constrói sobre a rocha, essa permanece. Mas é construída sobre a areia, não permanece. Né? Fala sobre construção. Sim, aham. Daí eu pergunto, em cima disso, esse nosso conhecimento que nós temos adquirido, é um conhecimento construído em quê? Nós temos, porque antes de o homem construir, ele cavou para chegar na rocha. E o que é cavar? Quando você cava, você procura. Procura, sim. Né? É cavar, é procurar. A gente tem que procurar fazer a nossa parte. O que é que a palavra diz? Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou querer chegar mais fundo na rocha para entender essa paternidade. Para chegar na rocha. Daí o inimigo fala, não, você precisa conhecer a areia primeiro. Faz em cima da areia. Você não precisa, dele vem com esse papinho dele, não precisa cavar, não precisa chegar na rocha. Daí você constrói em qualquer falácia, não procura estudar a Bíblia, qualquer coisa, vem aquela frase assim, todos os caminhos levam a Deus, que não sei de onde foi surgir essa frase, porque a palavra de Deus diz outra coisa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Olha aí o artigo O, né? O artigo O está dizendo que não é qualquer um, mas ele é o único. O caminho, a verdade e a vida. Né? Então, é essa rocha que a gente tem que ter. É esse conhecer que a gente tem que ter. E é isso que o inimigo tem tentado tirar hoje. Você entra volta a falar lá dos adolescentes, em escolas que adolescentes não sabem o que são. Ou, antigamente, você chegava um Tem menino aquelas de... crises de identidade, né? Você chegava um Hoje em dia. menino de 16 anos, ele já sabia o que queria ser, já tinha uma ideia. Hoje em dia, eles não sabem. Não sabem o que querem ser, não sabem o que são. Não sei se perguntar para eles, qual é o seu papel na sua família? Quer ver? Pergunta para o adolescente, qual o seu papel na sua família? Não sei. Não sei. Porque eles não se conhecem. Eles não se conhecem. Eles não têm, eles sabem que nasceram e são filhos, mas não se conhecem como filhos. Olha a profundidade. Sabem, mas não Mas conhecem. não conhecem. Eu sei que eu tenho um pai. Eu sei que eu tenho uma família, mas não conhece essa família, não conhece o papel que essa família tem de importância para a sua formação. E o pai é a mesma coisa. Eu sei que eu tenho um filho, mas você conhece seu filho, pai? Você conhece o problema que ele passa? Você conhece os medos que ele tem? Né? Tem pai, parece mentira, mas eu tenho alunos de 8º, 7º ano que tem problema de leitura. Na verdade, nem sabe ler direito. E conversando com o pai, quando eu falei que o filho dele não sabia ler, ele fez assim, ele não sabe ler? Ele não sabia que o filho não sabia ler. Onde estava esse pai o tempo todo? Aonde está a família, gente? Vamos resgatar esse conceito de família, vamos resgatar esse conceito do conhecimento da verdade. A Bíblia, se você pegar a palavra de Deus e levar para dentro da tua casa, você vai experimentar a transformação da sua família, a transformação da vida, dos relacionamentos. Quando Deus criou, para que Deus criou o homem? Flávia, pensa, Deus lá, supremo, poderoso, tinha tudo, para que Deus precisava do homem? É uma boa pergunta. Ele nos criou para termos relacionamento. Em sociologia, ela diz assim, o ser é o homem é um ser social, ele precisa se relacionar. Se ele não se relacionar, ele não é completo. Isso é verdade. O que a sociologia dele levou anos para descobrir, a Bíblia já diz há um tempão. Nós somos seres sociais e como seres sociais precisamos de relacionamento um com o outro e com Deus. Por que acontece esse vazio do ser humano, vazio nas famílias? Porque às vezes eles conseguem ter relacionamentos um com o outro, mas o relacionamento com Deus é cortado. Daí, um amor de esposa, um amor de namorado, um amor de pai, um amor de filho, preenche algumas coisas. Mas ao lado espiritual, o espírito, só a paternidade de Deus consegue. Consegue preencher, né? E a falta desse relacionamento impede. Então, nós fomos criados para ter relacionamento. Então, o relacionamento dentro da família é importante. O relacionamento espiritual dentro da família é importante. Às vezes, o pai não fala de valores, quer
quer que o filho receba valores do nada. Menino, tu não sabe isso? Foi ensinado? Como você exige algo que não foi ensinado? Eu não posso chegar para um aluno em sala de aula, vamos pegar aqui o exemplo da língua portuguesa. A última aula que eu dei para os meus alunos foram sobre orações coordenadas. Eu não posso chegar em aula e falar, ó, gente, aí, ó, assinale aí as orações coordenadas aditivas. Daí eles vão ficar me olhando, o que é isso? Eu não expliquei ainda. Então, eu não posso exigir aquilo que eu não ensinei, aquilo que eu não transpareço. Então, a importância dos pais buscarem Jesus para que os seus filhos sejam cópias também desse buscar é grande. Porque eles não podem exigir aquilo que eles não estão dando. É verdade. Não pode. Daí, como é que você tem que ser mais carinhoso. Que carinho eu tenho dado? Você tem que ser mais amoroso. Que amor eu tenho dado? Você tem que ser mais compreensivo. Que compreensão eu tenho dado? Existe eu acho que é um ditado que diz assim: a gente não deve dar mais do que se recebe. Sabe por que a gente não deve dar mais do que se recebe? Porque a gente tem que ter para poder dar. Então, eu tenho primeiro receber de Deus para poder dar. Só que as pessoas usam isso no sentido material, né? Sim. Eu só vou te dar aquilo que tu me der. Não, mas não é nesse sentido. Eu só posso dar aquilo que eu receber de Deus. Então, o pai quer uma família abençoada, busca no pai maior a bênção para dentro de si. E transpassa isso na mesa. Transpassa isso, quando eu falo mesa, na comunhão. Transpassa isso para o filho. Precisamos resgatar a família. Precisamos resgatar o convívio familiar, o amor, o conhecer o filho. Essa semana eu tive uma experiência um pouco chocante. Uma mãe, tive que conversar com uma mãe sobre o comportamento do filho. A mãe se desmanchou na minha frente. Chorou, disse que não sabia mais o que fazer, chorou. Eu não sabia, eu fiquei numa situação assim, eu não vou nem mais cobrar nada. Quando eu vi, eu já estava aconselhando a mãe. Eu vou desistir. Eu falei, não desista, mãe. Se você desistir do seu filho, quem? Eu pergunto para você, se você desistir daquele teu filho que te dá trabalho, quem é que vai lutar por ele? E foi o que eu falei para ela. Eu saí de lá, passou 2 dias, eu encontrei com um aluno. Eu parei a minha aula, nesse dia eu parei. Deixei os meninos fazendo atividade, chamei ela para fora. E contei tudo o que a mãe dela me falou. A sua mãe chorou, a sua mãe tremeu na minha frente. Comecei a falar para ela. Aquela menina começou a chorar. E falar assim, eu não quero fazer minha mãe sofrer. Eu não quero fazer minha mãe sofrer. Então, olha só o conflito. A mãe estava se achando que a filha dela não a amava porque não fazia o que ela falava. E a filha estava sofrendo porque não conseguia agradar o coração da mãe. Eram 2 pessoas sofrendo porque não conseguiam encontrar um ponto em comum que unisse. Aí é que entra Jesus. E tem um pouco da falta de comunicação, né, Sim, pastor? sim. Dentro Mas de por isso casa, que eu digo principalmente. que entra Jesus. Porque quando Jesus está no meio disso, ele é o ponto. Sim. Ele começa aí. Vamos, bora lá. O que Jesus ia fazer? Mãe, o que Jesus ia fazer no seu lugar? Filha, o que Jesus ia fazer no seu lugar? Ele é o ponto comum. Se eu pego Jesus como ponto comum, todos os relacionamentos vão ser saudáveis. Se eu faço de Jesus o centro do meu relacionamento, todos eles vão ser saudáveis. São 2 pessoas sensíveis, fantásticas, porque aquela mãe, você via que ela se preocupava com a filha, você via o quanto a filha amava, porque só de falar que ela causou sofrimento para a mãe, ela caiu no choro, mas que não conseguem se aproximar. Por quê? Daí, olha só que nós começamos a falar no início do podcast. Sim. Deus é tremendo, né? Ele vai ligando as linhas. Sim. Nós falamos sobre traumas da adolescência. Sabe, Deus, o trauma que aquela mãe viveu quando era adolescente, que criou um bloqueio de conversa. E esse trauma que ela tem não consegue fazer com que ela se aproxime da filha. Olha aí como as coisas vão passando de pai para filha. E a filha não consegue se aproximar, vai criar o mesmo bloqueio que a mãe tem. E quando ela tiver a filha, a possibilidade de crescer, a mesma ferida vai ser grande. Aí a importância da intervenção da igreja. Sim. Eu já vi gente falar, para que igreja? A igreja deveria fechar. Fechar. A intervenção
de um homem de Deus, a intervenção, quando eu falo homem de Deus, estou falando de pastor, gente. Homem de Deus não é só pastor. Nós ensinamos aqui na Imara que cada irmão, cada irmã são homens e mulheres de Deus, são pessoas que podem ir, intervir, produzir. A intervenção de uma pessoa dessa ali, levando Jesus como centro, Sim. né? Para que essas feridas da mãe sejam curadas. Porque como é, Flávia? Como é que eu tenho uma ferida aqui no meu estômago, vou olhar para alguém que está com a mesma ferida minha e vou ter capacidade emocional de curar se eu não tenho aqui, ó, a minha que eu não cuidei. Verdade. Então tem que ser cuidado. As famílias estão precisando de Tem que ser tratamento, cuidadas, né? sabe? É muito mais de que você chegar, porque é fácil. Coisa mais fácil é ser um pastor de autoestima, de chegar. Você que está aí, meu irmão, minha irmã, você vai ficar milionário, você chega aqui vai sair. É coisa mais fácil. É ou não é? É. Agora eu ir lá para a família e trabalhar a ferida dela, ir lá dentro do lar e compreender aquelas lágrimas, os conflitos, aí quer ser pastor. É esse tipo de pastoreio que a Imara trabalha. Acolhimento, Isso, né? isso. Porque, gente, a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. O que nós ensinamos às nossas famílias: levem o reino de Deus para dentro da casa. Porque quando o reino de Deus estiver no lar, os acréscimos, o que são os acréscimos? Todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu levo o reino de Deus para o lar e através do reino de Deus vai sair amor, prosperidade, compreensão, conversa. Porque o reino de Deus, a Bíblia diz que consiste em paz, justiça e alegria no Espírito. É isso que tem que ir para o lar. Imagina, o lar, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Um reino de Deus, uma família com justiça, onde todos são tratados de modo justo, não tem ferida de inferioridade. Um lar com paz, onde todos vivem num ambiente sem intriga, de compreensão, de amor, não existe feridas. E a alegria não é essa alegria de fora que depende da circunstância. Quando o problema vier, o desemprego, de repente não tem aquilo que eu queria comer, não vai causar conflito entre marido e mulher, porque a justiça, a paz vai gerar alegria no espírito e vai me fazer ser feliz, independente da luta, porque dentro da minha família eu tenho um reino. E é isso que tem que ser resgatado. Sabe? Isso que é maravilhoso. Sim. E é por isso que a Imara trabalha. Sim. A Imara tem muito desse acolhimento, né? Desse Sim, amor. demais. Eu sou uma das ovelhas e eu vivo isso, né? Esse acolhimento, esse amor, essa busca. Tá um pouco ali cabisbaixo, mas os irmãos estão ali te levantando, os pastores. E isso é importante, né? É importante a gente ter pessoas, ter uma comunidade cristã, assim, que te apoia, que vai atrás e preza pelo bem-estar, né, dos irmãos, das ovelhas. E eu vejo muito isso na Imara, né? A Imara tem muito desse amor, desse acolhimento. É justamente porque nós aprendemos, aqui a Imara, para quem não conhece a história da nossa igreja, eu não sei se foi já falado alguma coisa sobre isso, né, que primeiro a Imara nasceu no coração de Deus. Não nasceu no coração de Maria, nem de Saulo, nem de Marcos. Nasceu no coração de Deus. E uma senhorinha chamada Maria, que vocês vão conhecer um dia, né? Deus colocou no coração dela esse amor onde nasceu a Imara. E quando ela veio trabalhar, o Senhor veio trazendo a constituição da igreja, que é uma igreja de adoração e amor. Eu convido você, venha experimentar esse amor para você. É aquilo que eu estou falando, eu não quero que você saiba sobre o amor, eu quero que você conheça o amor. Venha conhecer. O bem tem que ser conhecido e não só saber. Então, eu te convido a conhecer o amor. Né? Venha para a Imara. Eu lhe garanto que se você fica assistindo um culto, 2 cultos, você vai ver o clima de amor diferenciado. Sim. Todas as pessoas que chegam falam isso. É um amor diferenciado. E eu mesmo, quando cheguei aqui, né, eu me lembro
que quando cheguei na Imara, a primeira coisa que eu estranhei, porque geralmente as igrejas os pastores sentam no altar, né? Sim. Daí a Imara, os pastores tudo sentado assim. Eu cheguei, pastora Maria, por que o pastor não senta lá na frente? Daí ela começou a rir, aquele jeito da pastora, né? Falou assim, pastor Marcos, o altar é lugar de Deus. No altar, quem reina é Deus. O nosso lugar é no meio das ovelhas, porque pastor vive no meio das ovelhas. Deu amor, deu ali aquela resposta dela, eu já vi o quanto aquela mulher é amorosa. Sabe? E ela não é amorosa porque ela é perfeita, boa, não, porque ela vive a palavra. Ela vive a palavra. E eu aprendi isso com ela, sabe? Nossa vida não pode ser um podcast apenas. Sim. A nossa vida tem que ser o viver diário. Né? Sair daqui do podcast e amar lá fora. Sim, é Né? verdade. Dificuldade vamos ter, vamos. Aqui ninguém está acima das dificuldades. Mas o que acontece é que essas dificuldades não são capazes de apagar aquilo que nós temos de Deus. Sim. Porque o que nós temos de Deus? Paz, justiça e alegria no Espírito. Grave isso no seu coração. Reino de Deus. Paz, justiça e alegria no Espírito. Vivendo isso com intensidade, Sim. tudo flui. Sim. E, assim, no dia a dia do senhor, na escola mesmo, né? O senhor já sofreu, né, algum preconceito por ser pastor, por ser cristão? Porque hoje em dia a gente tem muito disso, né? Eu costumo dizer, Flávia, que isso é um tema assim bem... É igual uma película. Aham. Imagina uma linha... Eu costumo dizer que preconceito é assim. É uma linha fininha. Se eu estiver no meio dessa linha, eu não sou preconceituoso. Se eu passar um pouco para lá, eu passo a ser preconceituoso. Se eu passar para cá, eu passo a ser também preconceituoso. Em que sentido? Não ser preconceituoso não é eu concordar com as coisas que eu acho que estão erradas. É eu, mesmo sem concordar, respeitar o direito do outro ser o que ele quer ser. Eu sempre construí essa ideia na minha cabeça. Então, uma vez eu estava dando aula e, nesse ano, eu estava dando aula de ensino religioso, não estava dando aula de língua portuguesa. E uma aluna me perguntou assim, professor, se alguém chegar na sua igreja, assim, 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 né, que citou lá a situação, ia ser bem recebido? Eu falei, ia. Mas se ela lhe pedisse para chamá-la de tal forma, sendo que ela não era aquilo, eu falava assim, eu não ia chamar assim, eu ia chamar pelo que ela é. Ah, mas por quê? Porque eu estou dentro da minha igreja. É o meu espaço, tem que ser respeitado. Ela falou, você é preconceituoso, começou a falar um monte de coisa. Eu falei, não, quem está sendo preconceituoso é você. Ela falou, por quê? Porque... Eu falei, é você. Por quê? Porque você está entrando dentro da minha igreja, impondo o que você acha que deve ser dentro do meu ambiente. Você está errada. Você está ultrapassando a sua linha. Seria como se eu chegasse aqui na escola como professor e falasse, olha, agora eu vou dar uma aula da palavra de Deus evangélico e aqui não vai ter mais lugar para nenhuma outra religião. Lá, isso. né? De você ia gostar? Não. Eu falei, exatamente. Como você quer entrar na minha igreja e dizer a forma que eu devo fazer? Você que não está desrespeitando. Então, esse problema de preconceito é grande porque as pessoas, em nome do preconceito, estão desrespeitando o direito do outro. Né? Eu, como evangélico, tenho que respeitar o que não é evangélico, tenho que respeitar o homossexual? Tenho. Mas, da mesma maneira, eles têm que entender que eles têm que respeitar o meu direito de pensar diferente. Ele não é porque eu tenho que respeitá-lo que eles vão chegar e impor. Eu quero que você seja assim. Não. Eu não posso impor a ele e eles não podem impor a mim. E é esse equilíbrio que faz a questão de ser ou não ser preconceituoso. É isso que o mundo não consegue. Sim, é verdade. Note que ou a pessoa tende a dar muito direito para um e tirar para outro, ou dar para outro e tirar de um. Ele não consegue equilibrar. E é isso que na escola eu tento sempre falar para eles. Aprendam isso. Eu não estou sendo preconceituoso quando a pessoa chegar e me perguntar o que você acha de tal coisa. Se ele está perguntando o que eu acho, ele está me dando direito de falar o que eu acho. Então, ele não pode me chamar de preconceituoso se eu expressar o que eu acho. Porque eu estou expressando aquilo que eu acho. Bom, o senhor falou, né, um pouco sobre essa questão do preconceito. Como um cristão pode manter os seus valores, né?
diante da sociedade, de tantas coisas contrárias hoje em dia? Tá aí algo que é bem, uma pergunta que é bem valiosa. A palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É importante a gente saber a diferença de conformar e transformar. Conformar é eu me adaptar ao ambiente. O cristão, ele tem que ter isso, ele não pode ser adaptável. As verdades de Deus não são adaptáveis. Não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira. Né? Eu esqueci agora o termo que se usa, mas em direito o pessoal estuda muito isso, que é a questão de manipular a verdade. Né? É tornar uma mentira tão disfarçada em verdade que ela se torna verdade, não por ser verdade, mas pelo fato de a pessoa afirmar com tão veemência que ela parece verdade. Isso não existe na palavra de Deus. As verdades de Deus não podem nunca ser alteradas. Então, o cristão, ele não tem como se adaptar ao mundo. Ele vai, sempre se transformar em Deus e transformar por meio da sua transformação o ambiente. Ele consegue transformar o ambiente pela sua transformação. Eu passei uma experiência muito interessante na escola em relação a isso. Tinha uma pessoa que tinha passado uma experiência não muito gratificante com um pastor. E ela criou um bloqueio com todos os evangélicos. Ela dizia que odiava o evangelho. E quando foi um dia, essa pessoa, o filho dela sofreu um acidente. Um acidente de moto, estava só eu e ela no ambiente, quando ela recebeu a notícia. Ela ficou desesperada, queria sair. Eu falei, não, você não vai não. Ela queria ir de moto, eu não deixei ela ir de moto. Pedi para alguém levá-la até onde o filho dela estava, passou a situação. Eu prestei assim, um apoio emocional para ela. Quando ela voltou, ela falou assim, Marcos, eu mudei em relação ao pensamento em relação a você. Porque ela tinha criado um pensamento a experiência que ela tinha vivido anteriormente. Né, pelo pensamento que ela tinha sobre ser cristão. Então, a minha atitude ali fez que ela mudasse. Então, isso que é o comportamento do cristão. Não é de se adaptar ao mundo, mas ele mostrar que aquilo que ele tem transpõe os valores deturpados do mundo. Que pode transpor, e que ele sim deve ser respeitado no ambiente que ele tiver. Assim como ele deve respeitar o outro, né? Mas nunca se adequar. Porque a adequação é mistura, né? É mistura. E existem coisas que não se misturam na vida, como a água e o óleo, né? Então, a palavra de Deus, ela não se mistura, ela tem que ser limpa, pura e não adaptável. O maior erro do ser humano é quando ele tenta adaptar a palavra. Quando ele tenta trazer essa adaptação, ele finda prejudicando a si mesmo. Se a gente for olhar, tem muitas coisas que o homem vive hoje, tanto em termos ecológicos, como em termos de saúde, que ele não era para estar vivendo se tivesse obedecido a palavra. Se tivesse seguido a risca, tinha doenças que não existiam. Porque vieram a existir por um relacionamento sexual não saudável, vieram doenças que, se tivesse cumprido na palavra, não existiam. Então, a palavra de Deus, ela não é adaptável. Ela é firme e o cristão tem que ser firme, não pode ser adaptável. Sim. E conselho assim que o senhor daria para jovens, né, e até adultos também, crianças, adolescentes que estão começando, né, nessa caminhada cristã? Viva intensamente Jesus. Quando eu citei Jesus, eu tive o privilégio, eu sou privilegiado, o pastor Saulo da podcast, não sei se ele falou, mas ele aceitou Jesus praticamente da mesma idade. Sim. Ele também foi privilegiado nisso. Eu fui um privilegiado de conhecer Jesus com 12 anos. Enquanto muitos amigos meus com 15, 16 anos começou a beber, comecei para festa, 17 anos, 18 anos, eu de 12 anos fui para a igreja, crescimento, era seminário, era retiro espiritual, a minha vida. E eu falar uma coisa para você, Flávia, não sinto falta. Sabe, se as pessoas falam, você não experimentou, não preciso experimentar. Eu preciso saber aquilo que eu falei, eu preciso saber que existe.
mas eu não preciso conhecer. Porque o que eu conheci em Cristo é suficiente para me fazer feliz, para que eu seja um homem completo. Sabe? Então, adolescente, criança, você que já está no caminho do Senhor, viva intensamente, usa a sua juventude para fazer teatro, para cantar, para jogar uma bola, jogar um vôlei com a igreja, sabe? No meio, fazer tudo das coisas o mais saudável possível. Viva intensamente a palavra de Deus. Porque, olha, hoje em dia, o que está faltando de pessoas com caráter, o mundo ele está perdendo o caráter. As pessoas não, a palavra perdeu o valor. Se você seguir a Bíblia fala muito sobre o poder da palavra. A palavra perdeu o valor. Hoje em dia não existe mais sim, sim, não, não. Você fala com uma pessoa, sim, é isso mesmo. Você vira de costas, a pessoa está falando outra coisa. Os adolescentes precisam ser homens e mulheres com hombridade, com firmeza. Homens com hombridade, com firmeza de palavras. Porque a palavra de Deus nos ensina isso, a sermos firmes. Então, viva intensamente para quando crescer, ser um homem e uma mulher de caráter firme, que você olha assim e fala assim, aquele é um exemplo na sociedade. Né? Alguém falando dessa questão de exemplo de sociedade, alguém uma vez falou sobre essa questão do papel da igreja na sociedade. É muito importante o papel da igreja na sociedade. A igreja ela tem jogado para a sociedade pessoas que entraram doentes, emocionais, entraram doentes espirituais, vícios, e devolvendo pessoas saudáveis. E é isso que nós queremos nossos adolescentes e crianças, que eles cresçam com esse caráter saudável, né? com esse trabalho tríplice, né? Corpo, alma e espírito, saudável, para que a sociedade encontre futuramente adultos preparados para produzir coisas boas. É isso que é a igreja. O senhor foi novo, né? Se converteu novo. Tem muito adolescente, criança que acha que eu vou aceitar a Cristo, eu vou perder tudo, eu não vou ter meus amigos, eu não vou mais me divertir. O senhor teve esses pensamentos ou não? O senhor se jogou assim em Cristo? Como eu fui recebido? Eu falei que eu aceitei Jesus na igreja quadrangular da Marambaia. Quando eu cheguei lá, hoje em dia ele é pastor, pastor Carlos Moura, no setor, pastor, se estiver vendo, Carlinhos Moura, é um rapaz de Deus, na época ele tinha 17 anos, eu acho eu tinha 12, Shirley, Patrícia, Silva Barreto, a família dos Barretos, foram pessoas que me receberam, olha só como foram importantes, que eu lembro. E eu me lembro que quando cheguei, a primeira coisa que foram me apresentando teatro, me cercaram. Eu cheguei de uma família de 12 filhos. A minha mãe já trabalhava o dia todo para sustentar a casa, então eu não tinha a presença de uma mãe, meu pai tinha falecido. Então eu não tinha aquele perfil de família saudável. E quando eu cheguei na igreja, eu fui cercado por aquele monte de jovem, né? Me tratando bem, aquilo me cativou, aquilo me chamou. Né? Então, meus amigos que antes eu tinha, eu comecei a conhecer uma saudável a um nível mais elevado, mais saudável. E aquela amizade, eu ia jogar bola com eles, ia para a praia com eles, jogar bola. Então, eu tive uma adolescência normal. Né? Eu me lembro que a gente fazia eventos na igreja, no teatro. Lá, quem é paraense sabe, lá no Pará tem o bairro que a gente ia do Marambaia para o bairro, parece que era do Guajará. Não era Guajará. Era Guanabara. Bairro da Marambaia para Guanabara, passava por meio de um lugar chamado Utinga. Então tinha um lixão. Tinha a amada Irmã das Dores, que é falecida, ela fazia parte de teatro, ela tinha um problema. Ela não tinha controle no riso. Tinha vez que ela ria e começava a rir tanto que perdia o ar. A gente tinha que fazer assim com ela, olha os teus dedos para ela parar de rir, senão ela ia embora sem rir, perdia o ar. Daí a gente fazia teatro na adolescência, montávamos painéis para ficar atrás das apresentações, do tamanho dessa parede. Daí a gente enrolava aqueles painéis, que era feito de papelão, e levava as madeiras tudo na costa e ia por meio desse mato do Tinga para apresentar. E uma das vezes que a gente ia para o meio do mato do Tinga, ia a pé, porque não tinha dinheiro para transporte, era tudo feito por amor mesmo.
Eu era o mais novo do grupo, eu tinha 14 anos. Ela falava assim, Marcos, cuidado. Foi quando ela acabava de falar, acabou de falar cuidado, ela pisou de mau jeito, ela foi escorregando no meio do lixo. Gente, deu um ataque de riso naquela menina. Nunca tinha visto ela ter esse ataque. Eu comecei a ver, eu fiquei em pânico. Meu Deus, ela vai morrer rindo. Né? Daí, calma, Dores. Daí foi fazendo... Mas, assim, essa vida, essa dinâmica de ir para vôlei, ir para apresentação de teatro. Vamos no meio do mato lá levar... Chegava lá no outro bairro, de conseguir, não tinha o púlpito, não tinha um altar para apresentar, conseguíamos o caminhão emprestado, subíamos em cima do caminhão para apresentar. Então, foi uma adolescência bem vivida, foi produtiva, sabe? Eu sei que eu deixei frutos na minha adolescência, eu brinquei, compartilhei, sorri, cresci. Então, é possível você ser um jovem pleno. Né? Hoje em dia, qual é a plenitude dos jovens? Pegar um celular, Sim. WhatsApp, joguinho, né? Eu fui um jovem pleno, sabe? Porque eu vivi intensamente esse ministério de Deus, indo de bairro em bairro, caminhava muito, irmã Flávia. Não era pouco, não. Hoje em dia não tinha Uber, não. Era nas pernadas mesmo, sabe? Muito legal, para fazer apresentações. Íamos, às vezes, para retiro, só o grupo de teatro, que era 10, 12 pessoas, numa cidadezinha chamada Outeiro, que tem lá, que tem praia. Íamos para a praia, tomávamos banho em praia. Então, ou seja, nós conseguíamos, sim, extravasar toda a nossa força de juventude, mas de forma saudável. Né? Vivendo intensamente o que o Pai tinha para mim, sem desperdiçar minha juventude. Se perguntar hoje, assim, resuma a sua juventude. Eu vou resumir em potencialidade. Eu tive uma juventude potencial, exponencial, porque eu vivi coisas espirituais e físicas que eu não abro mão um segundo. Não me arrependo de ter conhecido esse Deus maravilhoso. Amém. Teve alguma experiência assim, espiritual que o senhor teve assim, com Cristo? Que Na adolescência? De alguma forma, assim, de alguma forma mudou assim, a sua visão espiritual sobre Jesus? Assim, é tão complicado para eu escolher, Flávia, porque assim, eu fui batizado com o Espírito Santo ainda com 12 anos, bem novo. Então, eu tive bastante experiência nesse sentido, bastante mesmo. Mas uma das experiências que eu vivi, que eu guardo, que me veio agora à mente, eu fiz um propósito de jejum com um grupo de pessoas, de 3 dias sem comer e sem beber nada. Na época, eu tinha 15, 16 anos, eu era o mais novo do grupo. Eu sempre fui assim, eu sempre fui para frente. Eu só andava com gente mais velha, eu gostava porque eu aprendia. Então, eu vivia com as pessoas da minha idade, mas eu gostava muito de andar com mais velhos para eu aprender. Eu sempre gostei muito de aprender. Então, a gente estava lá jejuando, né, e sentia muita sede. Belém, quem conhece, tem um período que é muito quente. Daí a gente começou a fazer o seguinte, a gente escovava dentes no primeiro dia, pegava uma água da geladeira gelada, molhava a escova e escovava os dentes. Daí bocejava água com água gelada. Daí uma irmã chamada Maria, né, Maria Vanzeler, oramos cedo, às vezes orava até tarde, e ela acordou no outro dia falando, eu tive um sonho, já no segundo dia isso. Que foi? Eu vi uma panela muito grande, nós estávamos num círculo, todos nós, uma panela no meio. E dentro dessa panela tinha umas escovas de dentes. Daí, quando ela falou isso, a minha irmã, a pastora Dalila, começou a rir e falou, o que foi? É porque o Senhor está falando que nós estamos nos alimentando. Nós estamos usando a escova de dente para matar a nossa sede com água gelada. Recomeçamos tudo de novo o propósito. Foram 3 dias. Mas, Flávia, eu acho que foi no último dia, foi no segundo. Quarta-feira, o pastor Juventino fazia uma culto de ensino. Eu sempre amei culto de ensino. E após ele pediu para um orar pelo outro. Eu estava nesse período do jejum. Tinha um irmão que ele falou assim, quem não é batizado no Espírito Santo, levante a mão e quem vai orar. Deu um irmãozinho bem mais velho que eu, levantou a mão, eu estava atrás dele.
E eu disse, você que é batizado, ore. Eu não cheguei nem a tocar nele. Eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão assim e falei, Senhor, enche o teu filho, só foi o que eu falei. Aquele homem saiu que nem uma pipoca. Gritava, pulava, cheio do Espírito, não sabia se falava em línguas, se chorava. Foi algo maravilhoso. E o Senhor falou comigo, quando um homem se dispõe nas minhas mãos, coisas maravilhosas acontecem. Deus, ele não deixou de fazer nada. Deus não deixou de existir. É a disposição nossa que mudou. A disposição de nos submetermos ao Pai que mudou. Né? O que acontece? O inimigo, ele criou essa conjectura que a gente vive hoje, né, no mundo, de trabalhar para ter, para possuir, para construir, que a gente não tem mais a disponibilidade de ser o que éramos. Né? De estar na mão do Pai, como muitas vezes já estivemos. Então, isso marcou muito a minha adolescência, de ver que eu, com 14, 15 anos, estava já causando impactos e mudando vidas por meio de Cristo. Não eu, né? Cristo mudando vida. Eu sou apenas instrumento. Então, eu volto a falar, adolescentes, faz falta de ver adolescentes assim, são poucos. Sim, são. Faz falta de ver adolescentes que jejuam, que oram, que querem esse fogo. Eu, com 15 anos, estava participando de retiro pastoral, Flávia. Eu falava com o meu pastor, vai ter retiro, eu quero ir. Mas só é para pastor, mas eu quero ir. Eu ia para retiro pastoral, com 15 anos. Eu tenho saudade de ver assim, ir para um retiro e ver aqueles adolescentes. Pastor, o que é preciso fazer? Bora jejuar, pastor. Bora buscar aqueles adolescentes que não precisa você chamar para fazer. Eles se chamam, eles se entregam. Tempos maravilhosos. Sim. Muito bons. Muito bom, né? Falta muito isso, né? Sim. Hoje em dia, também a influência das tecnologias, né? Tem atrapalhado bastante, né? O celular virou, né? Aí inclusive é uma coisa que eu tirei do meu celular. Até eu estava comentando com o pastor Saulo, eu apaguei. Ontem eu coloquei só porque a minha esposa mandou algo para mim que estava no Instagram e para ver eu tinha que ter. Eu instalei e vou desinstalar de novo. Porque é uma coisa que tira muito nosso tempo. Você pega o celular e fala assim, eu só vou ver rapidinho alguma coisa. Quando você vê, você pode estar 1 hora ali. Né? Daí, se você pegar a minha Bíblia, se você hoje vai ver a minha Bíblia é toda cheia de anotação. Porque o tempo agora que eu estou no Instagram, eu estou aqui, ó. Sim. O celular, ele ajuda, a tecnologia, Sim. ele ajuda, mas ele Tem que atrapalha. saber usar. Tem que saber usar. O problema não é, daí você o celular é um pecado, a internet, não, de jeito nenhum. Sou eu que tenho que ter sabedoria e autocontrole. Sim. Olha, volta em Gênesis, estava lá Caim, né, com inveja do seu irmão, daí o Senhor virou e falou assim, Caim, o pecado jaz na tua porta, cabe a ti dominar. Sim. Só que o que acontece hoje em dia é que a gente vive um mundo sem autocontrole. É verdade. Se a pessoa está com raiva, vai lá quebra a cara do outro, não existe quebra autocontrole. Briga no trânsito. Pessoas, perto da escola que eu trabalho, teve 2 pais que estavam brigando, foram que o funcionário teve que se meter para separar, saiu com a camisa toda rasgada, porque os 2 pais, porque um carro bateu de leve no outro, foi um de leve. As pessoas estão com as emoções negativas à flor da pele. É uma das consequências do pecado, gente. Se você for ver, o homem está com os emocional trocado. Né? O amor virou menos importante do que a autodefesa e a proteção de si mesmo de forma a prejudicar outros. Então, as emoções estão truncadas, isso precisa ser resgatado. Sim, verdade. Pastor Marcos, estamos chegando ao final do nosso podcast. Tão gostoso. Gente, vocês não imaginam o quão é gostoso esse clima aqui, sabe? É o Espírito de Deus assim manifesta. Sim, falar de Jesus é bom, né? Muito bom, muito bom. Foi um prazer imenso, né, tê-lo aqui conosco, compartilhando suas experiências. Eu fui muito edificada, espero que vocês também tenham sido edificados. E no final do nosso podcast, eu gosto de fazer um bate e volta. Bora lá, você está preparado? Vamos lá. Tipo assim, perguntei e respondeu, tá? Então, bora lá. Um filme. A Cabana. Uma música.
O meu problema é que eu não sei o nome. Posso cantar? Mas eu acho que é Ele É. Eu acho que é Ele É. Ele O nome é Ele É que cantamos aqui na igreja. Porque eu sou terrível para gravar nome de música. É um versículo. Porque Deus amou o mundo. Eu acho que, inclusive, tem um louvor que fala, né? O amor me amou. Né? Porque Deus amou o mundo. Né? O amor me amou, isso é formidável. Saber que eu sou amado pelo próprio amor. Deus, Tudo. família. Complemento daquilo que Deus tem para mim. E o que o pastor Marcos diria para o pastor Marcos daqui a 10 anos? Pastor Marcos, daqui a 10 anos, não esqueça nunca que é por Ele, para Ele, tudo para Ele, todas as coisas. Não importa você, não importa prédios, não importa carro, é Jesus. Não esqueça, daqui a 10 anos, Marcos, não esqueça, sempre foi sobre Ele. Uau! Muito obrigada, pastor Marcos. Foi um prazer imenso. Prazer nosso, muito bom, muito bom, Flávio, estar aqui com vocês. Muito obrigada. Em breve, talvez, né, quem sabe a gente não tem um segundo episódio, né, com o pastor Marcos. Eu sei que ele tem muita coisa ainda para falar, para liberar, né, muita experiência. E é isso, galera. Ficamos por aqui e eu espero que vocês tenham sido abençoados assim como eu fui. E é isso, curte, compartilha, se inscreva no canal e beijinhos. Fique com Deus, até a próxima!